Depois de ver esse livro em todos os lugares e achar a sinopse interessante, resolvi ler A Paciente Silenciosa, do Alex McDales. Vem comigo que eu vou te contar o que eu achei. Oiê, todo mundo bem? Bom, essa foi mais uma leitura que eu fiz no Kindle, mas fica tranquilo que eu vou deixar aqui do lado a capa do livro para você me acompanhar e não se perder. Essa é uma história narrada por um psicoterapeuta que faz tudo possível para conseguir atender uma mulher que foi acusada por ter matado brutalmente o seu marido e que desde então permanece em silêncio. Esse psicoterapeuta, chamado Theo, é uma pessoa comum, trabalhou em uma clínica psiquiátrica até que ele viu o caso da Alice e se interessou em querer ajudá-la, em querer tratá-la. Alice é uma pintora renomada e por causa do crime ela é diagnosticada com problemas psicológicos. Só que o Theo acha que tem muito mais coisas envolvidas sobre esse caso do que foi divulgado. E ele acredita que desvendar tudo isso por trás vai conseguir ajudar a Alice no seu tratamento esse que ele assume como psiquiatra principal. Por isso ele decide investigar o caso por conta própria. E ele vai tentando fazer levantamentos sobre a vida da Alice. Ele contata pessoas que viveram com ela, que conheciam ela, pessoas da própria família. Ele descobre quadros e onde os quadros estão. E à medida que ele vai tentando entender mais, ele vai percebendo que a verdade é algo duro demais para entender e acreditar. Além desses quadros, o Theo tem acesso ao diário da Alicia. Ela mesma, sem falar, sem se comunicar realmente, entrega o diário para ele e através disso, tanto o Theo como a gente tem acesso a mais novas informações que, apesar de tudo, não são suficientes para a gente conseguir desvendar todo esse mistério. Aqui eu fiquei pensando quem realmente é o protagonista desse livro, porque apesar do título do livro fazer uma referência à Alicia, a paciente silenciosa, é o Theo que narra o livro. A gente inclusive descobre coisas sobre a vida do Theo e ele que vai desenrolando tudo isso. Aliás, acompanhar a vida do Theo é importante para a gente entender quem é ele nessa trama. A gente conhece ele melhor, da forma como ele trabalha, sendo com a Alicia, sendo com outros colegas de trabalho. A gente acompanha a vida familiar dele com a esposa, como tudo aconteceu, em que momento ele está, o que acontece depois disso. A gente também entende, e essa parte é muito importante, é fundamental até, a forma como ele viveu com os pais. A gente conhece até uma outra terapeuta, e nesse caso é a terapeuta do Theo. Apesar dele ser muito profissional, a gente acompanhar as ideias que ele tem para tratar a Alice, a forma como ele interage com essas ideias em relação aos colegas de trabalho. Alguns deles incentivam, inclusive, a forma como ele decide tratá-la. A gente percebe que, apesar de tudo isso, ele é uma pessoa muito fragilizada. E aí a gente fica pensando se talvez não seja por essa razão que ele decidiu tão enfaticamente tratá-la. É claro que a gente também conhece bastante do que foi a Alicia e de quem ela naquele momento do livro. Eu já tinha dito que ela é uma artista renomada, ela realmente trabalha com arte, expõe as pinturas dela. A gente tem contato como era a infância dela e alguns parentes que estão ali fazendo parte da trama. A gente consegue conhecer também a forma de atenção, cuidado que ela tinha com o marido. Na mesma proporção em que a Alice é reservada, ela também se torna uma personagem interessante. A questão é que ela não é confiável, as coisas que saem dela não são confiáveis. Aliás, nada ali é confiável, sabe? As pessoas que estão ao redor dela, à medida que você vai lendo o livro e vai tendo novas informações, você fica com isso muito claro na cabeça. Será que isso aqui é real? E a Alicia, apesar de quase não falar nada no livro, naquele momento, o diário dela traz muitas coisas importantes pra gente, sabe? Essa presença introspectiva dela, eu senti que dá uma tensão na leitura do livro. E assim, quanto mais você lê e você acha que está conseguindo entender o que está acontecendo, está desvendando o mistério, mais você percebe que está longe demais de acabar. Apesar de que aconteceu isso comigo, com várias pessoas com quem eu conversei,
a leitura desse livro foi rápida, foi engolindo para entender, para você tentar desvendar o mais rápido possível. Até que um plot twist acontece e não me deixou tão uau assim não, como eu vi muita gente comentando, sabe? Fica tranquilo, eu não vou te dar spoiler. E não é como se eu tivesse conseguido desvendar, eu não consegui desvendar a trama. Eu tive que ler para poder entender realmente o que aconteceu naquele livro. Mas não me cativou, sabe? Não me transportou o final para aquela emoção toda que aconteceu ao longo da leitura desse livro. Apesar disso, eu realmente achei um livro muito bom, um livro interessante. Vou dar uma olhadinha sobre o autor, ver se ele já publicou alguma coisa, eu não conheço nada. Aliás, se você conhece outros livros desse autor, já deixa aqui pra mim, que eu vou dar uma olhada assim. O final não foi uau pra mim, mas é uma leitura que eu incentivo que seja lida, porque é muito gostosa essa forma que você se apega ao livro e não quer soltar de jeito nenhum. Teve uma madrugada aí que eu tive que me segurar muito para não amanhecer lendo o livro, então foi uma experiência boa. E assim, né, meu povo, do meu ponto de vista, o livro não é bom só por causa do final. Tem outras coisas aí que faz com que o livro se torne uma leitura muito boa, então eu indico sim. Lê esse livro aí e depois me conta o que você achou. Teve uau pra você no final, que não teve pra mim? Conta aí nos comentários. Você que me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.